Você acha que é livre, mas está preso. Preso não por correntes visíveis, não por grades de ferro, mas por uma força silenciosa que governa os seus instintos mais profundos, o desejo de ser desejado. Você acorda, checa o celular, uma notificação, um like, uma resposta, e seu humor muda. Você nem percebe, mas sua alma está hipotecada. E o credor é o mundo. O mundo que dita o que você deve querer, o que você deve sentir, o que você deve mostrar. Você vive performando. Um personagem bem treinado para provocar aplausos, conquistar aprovação, arrancar olhares. Mas no fim do dia, quando está sozinho, algo te incomoda. Uma inquietação sutil, uma pergunta insuportável. Se ninguém mais me desejasse, eu ainda me sentiria real? Essa é a pergunta que destrava tudo, porque revela uma verdade sombria. A maioria dos seus desejos não nasceu de você, foram programados. Inseridos gota a gota desde a infância. Você aprendeu que ser querido era sobreviver, que agradar era seguro, que ser desejado significava que você valia algo. Mas essa lógica, embora pareça inofensiva, é a raiz da sua prisão. Porque toda vez que você depende da aprovação alheia para sentir que existe, você se transforma em marionete. Cada curtida é um fio, cada elogio, uma corda. Cada olhar de validação, uma corrente apertando o seu pescoço com suavidade. E você aplaude, você agradece, você sorri, mas está sufocando. Porque sua liberdade virou uma farsa bem editada. E quando isso acontece, a mente entra em colapso. Porque o desejo desenfreado por aprovação ativa o mesmo circuito neurológico de um vício. Dopamina, recompensa, repetição. E de repente, você não vive mais para crescer, vive para ser visto. Você não age mais por propósito, age por reflexo. Sua energia, que poderia construir reinos internos, é desviada para manter uma imagem viva. Mas essa imagem não é você, é a versão domesticada de você. Epicteto disse: aquele que não é senhor de si mesmo será sempre escravo dos outros. E você talvez nunca tenha sido seu. Sua mente foi colonizada, seu desejo sequestrado, suas decisões moldadas pela necessidade invisível de ser aceito. Mas isso pode mudar, não com força bruta, não com ódio, mas com o que há de mais raro e revolucionário no mundo atual: a autonomia emocional, o silêncio interior de quem não precisa ser desejado, o olhar sereno de quem não está vendendo nada, o andar calmo de quem não está se promovendo. Isso, meu irmão, é o novo poder. Desde pequeno você foi condicionado a obedecer o desejo. Você chorava, alguém te dava algo. Você sorria, recebia a aprovação. E essa equação foi gravada como lei. Se eu sou desejado, eu existo. Mas essa lei é falsa. E como toda mentira bem contada, ela te aprisiona sem que perceba. Você cresceu acreditando que o desejo era um guia confiável, mas ele é um mestre volátil, um ditador disfarçado. Ele te promete liberdade e te entrega dependência. Ele te oferece prazer e te esvazia de propósito. Ele te excita com possibilidades, mas nunca te sustenta com sentido. O que você precisa entender é que o seu desejo foi moldado pelo que te aplaudiram, pelo que te ensinaram a querer, pela forma como o mundo reagiu a você. Mas você não nasceu assim. Você foi treinado. E se foi treinado, pode ser reprogramado, pode ser redirecionado, pode ser restaurado. Mas para isso, você precisa parar. Parar de correr atrás de reflexos, parar de buscar espelhos, parar de viver para ser olhado. Porque quanto mais você deseja ser desejado, mais fraco se torna. Não fraco no corpo, fraco na alma, fraco na essência. Fraco como um guerreiro que esqueceu por que empunha a espada e passa a lutar apenas por aplausos. Mas a espada da verdade só corta quando você empunha por convicção, não por vaidade. Aí sim você se torna perigoso, porque se torna inteiro, incontrolável, imune à manipulação. É aqui que entra a dessensualização. O processo de cortar o laço emocional com o desejo de ser desejado não é repressão, é transmutação.
É pegar o fogo que te consome por dentro e usá-lo para forjar uma identidade sólida. Carl Jung chamava isso de individuação, o processo de matar a persona, o personagem social, e encontrar o eu real, aquele que não é moldado pela plateia, aquele que age mesmo sem testemunhas, aquele que vive com propósito, não com performance. Freud, por outro lado, falava de sublimação. Pegar a energia do desejo sexual, do querer ser desejado e redirecionar para a arte, missão, criação. Isso não é teoria vazia, é sobrevivência espiritual, porque o homem que aprende a sublimar seu desejo se liberta. Ele não precisa mais correr atrás, ele constrói, ele gera, ele cria, ele se move com clareza. Porque o que o impulsiona já não é mais a necessidade de impressionar, mas a convicção de que ele está aqui para algo maior. E quando esse ponto é alcançado, o mundo muda. O silêncio vira aliado, a solidão vira templo, o tempo desacelera e a mente entra em estado de estratégia. Você deixa de reagir, passa a escolher. Você não se sente mais ameaçado por rejeição porque já não vive para ser aceito. Você não se sente mais ansioso por ser notado porque já encontrou sua própria presença. E essa presença é magnética, não porque quer atrair, mas porque não precisa. Marcos Aurelius escreveu: a mente que se mantém inabalável no próprio julgamento se torna invencível. Isso é o que você precisa cultivar. Um julgamento interno limpo, independente, silencioso, firme. Um julgamento que não se curva à crítica nem se empolga com elogio. Um julgamento que é seu e somente seu. Você precisa entender que há uma guerra acontecendo dentro de você. E o inimigo não é visível. Ele não veste uniforme, não carrega armas. Ele fala com a sua voz. Ele pensa com os seus pensamentos. Ele é a versão de você moldada para agradar, para seguir, para obedecer. Essa voz sussurra: mostre mais, prove mais, conquiste mais, poste mais. Mas essa não é a sua voz. É a voz do mundo que você internalizou. E enquanto ela falar mais alto que sua consciência, você viverá reativo, sempre tentando provar algo, sempre tentando ser alguém. Mas há um teste, um momento em que você para, respira e resiste. Resiste ao impulso de agradar, de impressionar, de buscar aprovação. E quando você consegue resistir, mesmo que por um minuto, você sente algo raro. Liberdade, liberdade real, silenciosa, sem plateia, sem tapinha nas costas, só você consigo mesmo. E pela primeira vez, isso basta, porque você percebe que não precisa mais. E quando o homem não precisa mais, ele se torna perigoso, porque ninguém mais pode comprar sua alma com um elogio. Nesse ponto, a identidade começa a se desfazer. Aquela imagem que você carregava, construída para ser amada, começa a rachar e dói, porque essa persona foi o que te protegeu por anos, foi ela que te deu senso de valor, mas agora ela te sufoca e precisa morrer. Matar essa versão de si mesmo é um luto. Você sente medo, vazio, silêncio, mas no fundo também sente alívio, porque o que nasce no lugar é algo mais puro, mais sólido, mais real. É o homem que você sempre foi, mas nunca teve coragem de ser. Esse homem é radicalmente autônomo. Ele não precisa ser desejado para agir. Ele não precisa de plateia para se mover. Ele não vive para impressionar. Vive para cumprir um chamado interno. Um chamado que não pode ser vendido, nem cancelado, nem manipulado. Esse chamado é seu, e só seu, e ele só pode ser ouvido quando você silencia o desejo de agradar. Para isso, existe método, um processo. Não basta entender intelectualmente, é preciso reprogramar. A terapia cognitivo-comportamental aliada ao estoicismo oferece isso. Técnica número 1, observar o pensamento automático. Toda vez que você se pega pensando: será que vão gostar de mim? Pare, escreva, questione. O que eu estou buscando aqui? Técnica número 2. O jejum de aprovação. Um dia por semana, sem redes sociais, sem compartilhar, sem buscar aplauso. Só você com suas ações. E a técnica número 3. O ritual da verdade.
Todo dia, escrever uma ação feita sem esperar validação. Isso treina sua mente a buscar coerência, não visibilidade. Com o tempo, os sinais da libertação aparecem. Você para de se comparar. Você começa a sentir prazer no que antes parecia insignificante. Você se torna mais seletivo, mais calmo, mais centrado. Seus relacionamentos mudam, as pessoas percebem. Você fala menos, mas cada palavra tem peso. Você não se vende. Você não se molda, e isso cria um tipo de magnetismo que nenhuma aparência consegue fingir. Esse magnetismo vem da presença, daquele que está completo, que não está tentando preencher buracos com olhares, toques ou curtidas. A presença de alguém que já se basta, que já é inteiro, que já tem missão. E nesse estado, você atrai o que realmente importa, pessoas certas, oportunidades certas, porque você não está mais desesperado. E o mundo respeita quem não precisa dele. Chega um ponto em que você não só aceita ser incompreendido, você deseja isso, porque entende que viver com autenticidade é, por definição, sair do script. E tudo que foge do script causa estranheza, mas você não está mais aqui para agradar. Está aqui para cumprir algo que talvez nem você saiba nomear, mas você sente, é um chamado, um instinto, uma urgência interior que diz: vai, crie, construa, seja, e isso basta, isso guia. Nesse ponto, você para de performar, para de atuar, para de ser um reflexo, e começa a ser o arquiteto da sua existência. Cada gesto seu carrega intenção. Cada decisão sua constrói realidade. Você não está mais tentando parecer forte. Você está de fato ficando forte, porque sua força não depende mais do que os outros veem. Depende do que você sustenta quando ninguém está olhando. Essa revolução é invisível, não dá cliques, não gera likes, não vira tendência, porque não pode ser vendida. Nenhuma marca pode empacotar isso. Nenhum sistema pode controlar isso. É por isso que é tão poderosa. Porque é sua, é intransferível, é inquebrável. É a mente dessensualizada, a mente livre. A mente que não implora por desejo, que não pede aprovação, que não precisa de vitrine para ter valor. E essa mente, meu irmão, é a única coisa que te torna verdadeiramente intocável neste mundo. O homem que não precisa é o homem que domina. Domina a si, domina o momento, domina o destino, porque já não corre atrás, caminha com propósito, já não performa, manifesta essência, já não depende, sustenta. Agora, se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, escreva aí nos comentários: eu não preciso ser desejado, eu preciso ser inteiro. Curta este vídeo se ele te ajudou a calar a voz da necessidade. Compartilhe com quem precisa dessa libertação. E se quer mais conteúdos que unem filosofia, psicologia e prática masculina, inscreva-se, porque aqui o caminho não é da performance, é da soberania. Você chegou até o fim dessa jornada. E talvez, pela primeira vez, não esteja buscando aplauso por isso. Está simplesmente inteiro.